Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide não é uma sugestão, é uma ordem deixada por Jesus. Não para a igreja daquela época, mas para todos nós, todos que queremos viver como Cristo viveu. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma ordem dada por Jesus, muitos hoje em dia tratam o ide como se fosse algo opcional, algo apenas para aqueles que têm chamado, que foram chamados para a África, quando na verdade o ide é uma ordem para todos nós. E o mais importante, cumprir o ide não depende de um sentimento missionário, mas de obediência a Cristo. Enquanto nós estamos aqui discutindo estratégias para cumprir o ide, esperando o momento ideal para fazer missões, milhares de pessoas nascem, crescem e morrem, sem ao menos ter acesso ao Evangelho. E a palavra é muito clara: somente Cristo leva ao Pai. Então muitas pessoas estão caminhando em direção ao inferno porque não têm acesso ao Pai através de Jesus Cristo. E chega a ser contraditório. Enquanto nós estamos aqui buscando conforto, nações inteiras estão morrendo sem esperança. E o problema não é a falta de recursos. O problema é a falta de entendimento e obedecer à ordem de Jesus. Porque cumprir o ide não começa atravessando oceanos. Começa abrindo mão do seu próprio conforto. Começa abrindo mão da sua própria vergonha de expor o evangelho aonde você estiver. Seja na rua, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Viver como Cristo viveu. Porque o maior obstáculo da missão não são os desafios geográficos, mas abrir mão do seu próprio eu, do seu próprio conforto. Porque o ide, ele nos confronta. Ele mostra quem realmente somos e qual é a real intenção do nosso coração. Algumas pessoas foram chamadas assim, para deixar tudo de lado, cumprir o ide e ir aos lugares mais longes da face da terra, os confins da terra. Mas outras pessoas foram chamadas para enviar recursos para as nações. E outras ainda foram chamadas para levantar um clamor dia e noite pelos povos não alcançados, pelas nações que precisam da esperança de Cristo. Que você que está assistindo esse vídeo tenha plena convicção nesse momento de que o ide não é uma responsabilidade de alguns, mas é um compromisso de toda a igreja. Porque o ide não é sobre o que nós somos capazes de fazer, mas sobre quem nós confiamos de fato. Se confiamos naquele que nos chamou e que nos ordenou para cumprir o ide. Porque Cristo que nos chamou para cumprir o ide não está preocupado com as nossas características, com o que a gente sabe ou deixa de fazer, mas a gente confia nele ao ponto de nos esvaziarmos de nós mesmos e podermos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então a sua pergunta não precisa ser: qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Por que eu vim para essa terra? Qual que é o meu propósito aqui? Você precisa entender que o seu propósito nada mais é do que se tornar parecido com Cristo, cumprindo as ordens dele. Jesus disse: quem me ama guardará os meus mandamentos. E o mandamento de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.